Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem vos fala, Pastor Anderson. Estamos começando mais um Contrapondo. E o Contrapondo de hoje, nós vamos falar sobre atos proféticos. Eu quero começar com um texto do reverendo Augusto Nicodemos, que fala sobre esse assunto e que é muito interessante. Em suas redes sociais ele publicou: atos proféticos, após Deus ter se revelado em Jesus Cristo, ter estado entre nós e transmitido ao vivo a sua palavra, após os apóstolos terem registrado essa mensagem de maneira infalível e suficiente nas Escrituras, pergunto qual a necessidade de profecias encenadas e atos simbólicos para que Deus nos fale através deles. Se alguém não entende a fala de Deus registrada claramente na Bíblia, vai entender através de simbolismo ambíguo, de gestos e encenações de gente que só alega falar no nome dele? Sola a Escritura. Quando houve a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, entre outros reformadores, deram início justamente por práticas e heresias que estavam acontecendo na igreja, eles então, depois com o tempo, surgiram aí as 5 solas da Reforma Protestante. E uma delas, muito importante, assim como as outras, diz: somente a Escritura. É muito difícil para o ser humano entender, para o cristão entender, que nós não precisamos de nada, somente a Escritura. E por conta disso, vem surgindo novos evangelhos, vem surgindo novas estratégias, táticas de buscar a Deus. Mas Deus nos deixou claramente o seu evangelho, nos deixou claramente a graça, né, através da cruz de Jesus. Então eu quero falar com você que você tem que entender de uma vez por todas que tudo aquilo que ultrapassa a Escritura, tudo aquilo que ultrapassa os ensinamentos bíblicos, não vem de Deus. Nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, que seja anátema. Isso é muito sério. Aqui, anátema significa maldito. Qualquer evangelho que venha surgir, que vá além do evangelho, como se fosse uma nova revelação, que seja anátema. Isso é bíblico. O reverendo Augusto Nicodemos vem explicar ali, através daquele texto, que se uma pessoa não consegue entender o que Deus fez através das Escrituras, vai entender através de atitude, vai tentar falar com Deus através de simbolismos falsos, criados por homem, para cumprir a expectativa humana. Nós temos que fugir disso. Isso não é evangelho. Aí as pessoas falam: mas está na Bíblia. Josué deu 7 voltas. Só corrigindo, não foram 7, foram 13. Naamã deu 7 mergulhos. Mas eu te pergunto, quando que a gente vê esses atos se repetirem? Porque ali eram direções isoladas. Era para aquele momento. Não é? Deus estava ali naquele momento dando aquela direção por um propósito. Então, o que eu quero falar para você é que tudo existe um propósito de Deus, e a Bíblia está escrita, não é para a gente repetir tudo o que foi feito, porque não há mais essa necessidade. Muito após isso veio Jesus naquela cruz e envergonhou, expôs Satanás e os demônios publicamente, e só através dele que nós alcançamos agora a Deus. Ele é a nossa ponte. E a palavra, Jesus é a palavra, e através da palavra é que nós chegamos a Ele, através da nossa oração, e não através de símbolos, e não através de coisas que vão além da Bíblia. Então eu quero falar para você, você precisa fugir disso, que são as coisas que vêm para tentar ajudar o homem a chegar até Deus de uma forma que não seja bíblica. Quando a gente vai também aqui na palavra do Senhor, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a escritura, né, com E maiúsculo, porque é a sagrada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmão, você não precisa de nada que vá além da escritura. Fazer algo que está além da escritura, ainda como diria Martinho Lutero, ainda que chova milagres, não vale a pena. Amém? Não vale a pena, porque tudo isso é enganação, é heresia. E se é heresia, foge, afasta-se disso, porque isso certamente não vai te colocar num lugar para perto de Deus, não vai te colocar num lugar perto de Deus. Isso vai te levar para um lugar muito longe de Deus, porque todo aquilo que ultrapassa a Escritura seja amaldiçoado. A palavra está sendo clara. O reverendo Augusto Nicodemos está sendo claro ali no seu texto, ele que é um mestre, não é? Doutor,
E está sendo claro ali, ensinando as Escrituras. Se o pastor ensina algo para você que está na Escritura, segue, é o correto. Se ele ensina algo para você que é fora da Escritura, que não tem base bíblica, ou que isso foi alguma atitude que alguém tomou lá atrás, ele pede para você repetir, sem que isso esteja na Escritura, que é para nós fazermos, que em nenhum momento a gente vê nessas Escrituras, olha, faça sempre como Naamã, quando alguém estiver leproso. Pelo contrário, foi o único momento que a gente viu isso. Em nenhum momento Deus fala, dê 7 voltas para conquistar um lugar. Em nenhum momento. Não faça. Você tem que fazer o que ela diz para você fazer e deixar de fazer o que ela diz para você deixar de fazer. E o mais fácil seria amar o próximo. O mais fácil seria ter um coração, ser hospitaleiro. Não é tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o ser humano prefere o mais difícil. Se falar para ele, olha, você vai longe, num lugar muito longe, vai dar 7 voltas, ele vai. Mas se você falar para ele, vai para a igreja, aprende a palavra, né? A Escritura tem tudo o que você precisa. Acha difícil, acha cansativo, não tem tempo, tem que trabalhar, tem que um montão de coisa. Então, às vezes, ele acha mais fácil fazer o que é errado, sendo que o certo é o mais simples. Você tem a palavra de Deus aí, a Bíblia, e tudo tem que estar nela, somente a Escritura. Não faça nada que vá além das Escrituras. E pode ter certeza que aí sim você vai ter uma vida com Deus, que aí sim você vai ter a verdadeira revelação escrita e que Deus vai iluminar você através da Escritura e que você vai ter grandes experiências com Deus através da Escritura. Você não precisa de intermediário que te ensine a fazer ritos, porque na verdade são isso, são ritos, feitiçarias, aquela mesma que fala lá no final, lá em Apocalipse, que ficarão de fora os feiticeiros. Sim, feitiçaria dentro da igreja e usando a palavra de Deus. E não pense que isso não pode acontecer, porque muitas feitiçarias, até a pequena brincadeira do copo, que alguém já ouviu falar de espírito que são invocados, é feito a oração do Pai Nosso, entre outras. O próprio Satanás falou da palavra para Jesus para tentá-lo. Então, a palavra usada de maneira errada é heresia. A palavra usada fora de contexto, fora de conhecimento, ela é heresia. Foge disso. Você não precisa de atos proféticos. Você precisa ler a palavra. Você não precisa de atos proféticos. Você precisa ter experiência com Deus através das Escrituras. E pode ter certeza que tudo te vai bem. Esse é o Contrapondo de hoje. Até o próximo. Mas lembre-se, vamos contrapor mesmo. Até lá.